Boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui no Leal Concursos, com mais uma aula muito importante de língua portuguesa, um assunto que, diria eu, tem quase 100% de probabilidade de cair em qualquer prova. Não importa a prova que você vai fazer, a chance de cair uma questão sobre pronomes é quase 100%. Hoje em dia, há dois assuntos que eu diria a probabilidade máxima de cair uma prova de português: pronomes e conjunções. É muito difícil uma prova de português que não cobre conjunções nem pronomes, né? Pelo menos um dos dois. Então, é um assunto muito extenso. Não sei se você consegue ver aqui embaixo, são apenas 45 páginas, tá? Nossa apostila sobre pronomes, apenas 45 páginas. Claro que o tamanho da fonte está um pouquinho também grande, mas mesmo numa fonte 10, 12, seria aí umas 15, 20 páginas pelo menos, tá? Então, claro que hoje é só a primeira parte, vamos ficar nesse assunto aí pelo menos 3, 4 aulas, tá? Pelo menos. Então, vamos lá. Muitas nuances a serem consideradas, né? Primeiro, o que é um pronome, né? Quem quiser ler para mim, eu agradeço. O que é um pronome? É a palavra que se usa em lugar do nome. Ou ela se repete, ou ainda que acompanha o nome, qualificando de alguma forma. Isso. É a palavra que se usa em lugar do nome, ou a ele se refere, quer dizer, a esse nome se refere, ou ainda é uma palavra que acompanha o nome, qualificando-o de alguma forma. Aqui você tem que prestar atenção na primeira nuance importante sobre os pronomes. Quando o pronome for do tipo daquele que se usa em lugar do nome, por exemplo, se ele está substituindo um nome, então ele é um pronome com uma função substantiva. Muita atenção agora, por favor. Quando o pronome for utilizado em lugar do nome, ou seja, substituindo o nome, então, nesse caso, é um pronome com valor substantivo, porque ele vai estar desempenhando o papel do substantivo. Agora, repare aqui, por exemplo, ó, quando o pronome acompanha o nome qualificando-o de alguma forma, ele já não está exercendo um papel típico de um substantivo, e sim está exercendo um papel típico de um adjetivo. Qual é a classe de palavras que acompanha o substantivo qualificando-o de alguma forma? É o adjetivo. Então, se um pronome vier acompanhando o nome qualificando, vai ser um pronome com valor o quê? Adjetivo. Eu adianto a vocês, a função sintática dele vai ser de adjunto adnominal, porque vem junto ao nome qualificando de alguma forma. Tá legal? Então, desculpa. Adjunto adnominal. Via de regra, em geral, vai ser essa, tá? Agora, se o pronome vier em lugar do nome, ele vai exercer uma função típica do substantivo na oração. Ele vai ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, funções típicas de um substantivo, tá? Então, de cara, nós podemos separar os pronomes em dois grandes grupos. Os pronomes chamados substantivos, que atuam na oração como se fossem um substantivo, e um segundo grupo que são os pronomes adjetivos, que atuam na oração como se fossem adjetivos, tá bom? Por exemplo, a moça era mesmo bonita.
ela morava nos meus sonhos. Repare, o ela está retomando, se referindo ao substantivo moça. Então é um pronome, no caso, substantivo na função de sujeito, tá? A moça a qual morava nos meus sonhos era mesmo bonita. Nós vamos falar 1 milhão de vezes sobre o que, nossa, incalculável a quantidade de vezes que a gente vai falar sobre o que, tá certo? O que, quando você consegue substituir por qual, ou qualquer flexão, do qual, com o qual, pelo qual, os quais, as quais, dos quais, com os quais, enfim, ele é pronome relativo, tá? Como o nome sugere, ele é relativo a um termo anterior chamado de antecedente. No caso, ele se refere, ele faz referência, ele retoma o substantivo moça. Tá legal? Aqui ele é um pronome relativo. Essa moça morava nos meus sonhos. Essa moça morava nos meus sonhos. Não é esta moça, nem aquela moça, e sim essa moça. Beleza? Que está próxima de quem está me ouvindo. Beleza? Segunda pessoa, repare o essa. Show! E daí? E daí que aqui, ó, o essa está se referindo ao substantivo moça, qualificando. Não é uma moça aleatória, é essa moça. Tranquilo? Beleza? Então aí o essa está exercendo uma função típica de um adjetivo. O essa aí é um pronome adjetivo na função de adjunto adnominal. Tranquilo? Beleza? Então aqui é só uma introdução, tá? Acerca do que seja um pronome. Quem quer ler para mim, por favor? Grande parte dos pronomes não possui significado fixo, isto é, estas palavras só adquirem significação dentro do contexto. Conforme os permite enumerar referências exatas daquilo que está sendo colocado por meio de pronomes na hora da comunicação. Isso. Então, a significação do pronome, ela em geral se dá dentro de um contexto, né? Para que você saiba exatamente a quem o pronome está ligado ou quem ele está substituindo. Tá? O que mais? Com exceção dos pronomes interrogativos e indefinidos, os demais pronomes têm como função principal apontar para as pessoas do discurso ou a elas se relacionar, indicando-lhes sua situação no tempo ou no espaço. De novo, ó, tem por principal função apontar para as pessoas do discurso. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala. Beleza? Ou a elas se relacionar, indicando-lhes sua situação no tempo ou no espaço. O que mais? Em virtude? Em virtude dessa característica, os pronomes apresentam uma forma específica para cada pessoa do discurso. Isso. Show. Maravilha. Antes das questões propriamente ditas, nós vamos fazer aqui um resumo dos pronomes pessoais, né, oblíquos e assim por diante. Daqui a pouco a gente volta. Bem, todo mundo se lembra que os chamados pronomes pessoais no caso reto são eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Nem precisa escrever aqui. Agora, vamos dar um pulinho, vamos relembrar os chamados pronomes oblíquos átonos e tônicos. Vamos lá, primeira pessoa, me no singular, no plural. Segunda pessoa,
Singular, vos no plural. Não confunda vos com vós. Terceira pessoa, tanto no singular quanto no plural. Isso. Adianto a vocês uma coisa que eu vou repetir 1000 vezes ao longo do curso de português. Já falei algumas vezes até em aulas anteriores e vou continuar falando até a véspera da prova. O, a, os, as só podem ser objetos diretos, tá? Nunca objetos indiretos, sempre objetos diretos, tá? O lhe e o lhes, se forem complementos verbais, só podem ser objetos indiretos, tá legal? Então, o lhe e o lhes, se forem complementos verbais, só podem ser objetos indiretos. O, a, os, as, sendo complementos verbais, só podem ser objetos diretos, tá? Olha, já caíram milhões de questões em concursos de todas as bancas, de todos os níveis, enfim, sobre o que eu acabei de falar. Tá? Tanto concurso civil quanto militar, vestibulares, enfim, isso aí é muito comum em prova, tá bom? Vamos ver os pronomes oblíquos tônicos. Primeira pessoa, mim, comigo, nós, conosco. Segunda, Ti, boa noite. Terceira pessoa, ele, ela, eles, elas, né? Cuidado para não confundir, por exemplo, me com mim, te com ti, se com si, tá? O nos com o nós, o vos com o vós, tá legal? Isso tudo a gente vai ver ao longo da aula em detalhes. Show de bola até aí? Beleza? Maravilha. Uma coisa muito importante que, se o examinador for maldoso, ele pode cobrar numa prova qualquer, o que eu vou falar agora. Eu comentei no início que os chamados pronomes retos, né, são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mas aqui apareceu como pronomes oblíquos, tônicos, o nós, olha aqui que interessante, o nós, o vós e o ele, ela, eles, elas. Show! Ué, o nós, o vós e o ele, ela, eles, elas podem ser pronomes oblíquos? Eu pensava até 1 minuto atrás que eles só poderiam ser pronomes retos. Não, eles podem ser pronomes oblíquos quando exercerem a função de objeto indireto. Olha que interessante. Ó, ele falou comigo ontem. Quem falou comigo? Ele. Ele é o sujeito. O pronome reto exerce, via de regra, a função de sujeito. Ele falou comigo, ele é o sujeito, então ele aqui é um pronome pessoal do caso reto. Agora, falei, quem falou? Eu. Pronto, sujeito oculto, eu. Eu falei com quem? Com ele. Aqui, o ele é o núcleo do objeto indireto. Então, nesse caso, ele é um pronome oblíquo. Olha que interessante, né? O ele, pronome oblíquo, nós, pronome oblíquo, o vós, né, pronome oblíquo, sempre virão após uma preposição, tá? Agora, um detalhe muito importante. Nesta lista não apareceu nem o eu, nem o tu. Então, o eu e o tu são exclusivamente pronomes o quê? Retos.
Tá? Show. Então, após preposição, não vai aparecer nem o eu, nem o tu. Beleza? Por exemplo, escrevi uma carta para ele. Ok. Ele, pronome oblíquo, tônico. Escrevi uma carta para ela, para eles, para elas. Agora, escrevi uma carta para tu. Não, para ti. Beleza? O que Jesus falou? Sem eu nada podeis fazer? O que ele falou? Sem mim. Agora, eu não saio de casa sem ela. Ela, pronome oblíquo. Sem eles. Eles, pronome oblíquo. Agora, sem eu nada podeis fazer? Não. Sem mim. Não saio de casa sem tu? Não. Sem ti. Beleza? O eu e o tu não aparecem após preposições. Tá legal? Beleza? Via de regra, é isso aí. Agora, foi o que eu falei ainda há pouco. Se o ele, ela, eles, elas, nós e o vós forem usados como complementos verbais, serão objetos indiretos, virão após preposição. No dia a dia, o tempo todo, todos nós falamos assim, né? Eu vi ela, chamei ela, limpei ela, enfim, usando o pronome reto como objeto direto. Não. A sala estava suja. Eu limpei ela hoje de manhã. Todo mundo fala assim. Todo mundo. Mas está errado. Por quê? Porque o ela está na função de objeto direto. Ele aqui é pronome reto, quando na verdade deveria ser um pronome oblíquo na função de objeto direto. Eu o quê? A limpei. Eu a vi. Beleza? Eu a chamei. Eu o chamei. Eu o vi. Eu os vi. Ah, eu vi eles. Não, eu os vi. Chamei eles. Não, os chamei. O ele, ela, eles, elas não podem figurar como objetos diretos, só como objetos indiretos, quando, no caso, serão pronomes oblíquos. Tá legal? Pronome oblíquo é complemento verbal, pronome reto é sujeito. Via de regra é isso. Tá legal? Beleza? Isso aí na prova pode ser mortal se o examinador for um cara maldoso. Todo mundo entendeu? Beleza? Vamos ao nosso primeiro exercício, muito interessante. Está na moda essa questão. Quando eu digo que está na moda, é porque ela vem caindo com alguma frequência. Assinale o período em que o lhe não tem valor de pronome possessivo. Olha que interessante, né? O lhe, nós vimos ainda há pouco, ele é um pronome oblíquo, não é? Se for complemento verbal, será exclusivamente objeto indireto. Mas, porém, todavia, há construções nas quais ele pode figurar com valor de pronome possessivo. Aí, nesse caso, indicando posse, nós já comentamos sobre isso em aulas anteriores, ele não será objeto indireto, ele será adjunto adnominal, que tem valor de posse, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. A traição do namorado cortou-lhe o coração. É uma construção que ninguém usa no dia a dia, mas as bancas amam e têm cobrado com alguma frequência ultimamente. A traição do namorado cortou-lhe o coração. Cortou-lhe o coração seria equivalente a dizer cortou o coração dela. Olha a relação de posse. Cortou-lhe o coração. Cortou o coração dela. Beleza?
Então, nesse caso, lhe não é objeto indireto e sim adjunto adnominal, devido à relação de posse estabelecida entre ele e o substantivo ao qual está conectado. Maravilha! Então, tenta enxergar aí nas 5 frases em qual delas você não consegue trocar o lhe por dele ou dela. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Vamos lá. Letra A. Quase sentia morder-lhe a pele o frio úmido da madrugada. Repare aqui que ele inverteu tudo, a frase está invertida. Vamos tentar reescrever a frase na ordem direta. Né? Alguém, né? Vamos supor um sujeito aqui, ele, quase sentia o quê? O frio úmido da madrugada morder a pele dele. Morder-lhe a pele. Morder a pele dele. Então, lhe aí é adjunto adnominal, tá? Relação de posse. Então, não é objeto indireto, não é a resposta também. Na letra B de bola, a franja comprida ameaçava entrar-lhe pelos olhos bistrados. A franja ameaçava entrar pelos olhos bistrados dele ou dela, enfim. Certo? Beleza? Mais provável ser dela. Show! A voz de Margot, letra C, pareceu-lhe anônima. A voz de Margot pareceu anônima dele? Não, pareceu anônima a ele, tá? Então, não encaixa aqui a relação de posse. É esse o gabarito. Vamos confirmar os outros dois. Letra D de dado. Foi de olhos baixos que lhe acendeu o cigarro. Foi de olhos baixos, né? Tipo um cara de bumbum assado, né? Foi de olhos baixos que acendeu o cigarro dele. Show? Letra E. Um baque metálico decepou a palavra dele pelo meio. Um baque metálico decepou a palavra dele, ou dela, enfim, pelo meio. Decepou-lhe a palavra, decepou a palavra dele, cortou a palavra dele ao meio. Aí uma linguagem, né, metafórica. Show de bola, letra C, pareceu anônima a ele. Maravilha, né? Uma questão muito boa. Qual concurso foi? Deixa eu ver aqui. De agente. Não foi indicado concurso especificamente, mas é uma questão muito boa. Mais uma questão. Selecione a opção que contém a forma adequada ao preenchimento das lacunas. Questão extremamente comum em prova. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Vamos lá, era para mim falar ou para eu falar? Para eu falar, né? Quem vai falar alguma coisa aí? Eu, o sujeito do falar sou eu. Era para eu falar consigo ou com ele? Com ele. Show. Mas não lhe encontrei ou o encontrei? Por que você marcou o encontrei e não lhe encontrei? Quem decide? O verbo. Tudo gira em torno do verbo. Eu, particularmente, não sei se vocês já fizeram algum curso de português antes com outro professor, acho que eu sou um dos únicos que começa por sintaxe. Eu não começo por morfologia.
Eu comecei o nosso curso por sujeito, objeto direto, objeto indireto, blá 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 blá. Agora eu estou vendo morfologia com vocês. Você está vendo como é importante, né? Tudo gira em torno do verbo. Quem encontra, encontra algo ou alguém. Então o verbo encontrar, ele é transitivo direto. Ele pede um complemento verbal não precedido por preposição de forma obrigatória. Então, se ele é transitivo direto, eu não posso usar o lhe como complemento desse verbo. O lhe, se for complemento verbal, só pode ser objeto o quê? Show de bola. Beleza? Tranquilo? Todo mundo enxergou que a letra E? Não pode ser lhe encontrei, e sim o encontrei. Maravilha. No próximo vídeo, mais questões para vocês. Leal Concursos, você sabe que ele é incomparável.